Cada dia vivido com gratidão e apreço pelas pequenas coisas da vida é uma porta aberta para a chegada da inspiração divina, uma energia que permeia cada momento, convidando-o a apreciar a beleza do mundo e a se conectar com a presença de Deus que habita em todos nós. É uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender essa parceria entre Deus e a humanidade. Ou até mesmo para perceber que nesta parceria a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame, é porque Ele já me deu amor anteriormente. Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar no dia a dia da minha vida como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo. Mas não sou eu que sabia o nome do Cristian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Cristian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas. Estou dentro da van e a menina já está falando, padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei mais o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu. Tá vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós
o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé tem que nos dar a confiança de que Ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, Ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores. É claro que eu respeitei, eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu. Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora? Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para Ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste. A insistência não é para modificar o que Ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir, e aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para Ele, tem que pedir para nós, é para que a nossa natureza esteja iluminada pelos nossos, para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Que o fortalecimento da vontade é essencial para que Deus tenha a oportunidade de agir em nós. Aliás, a vontade fortalecida já é a própria ação de Deus em nós. Santo Agostinho dizia que todo o esforço humano só é possível porque existe um esforço que é o amor de Deus, é a graça nos sustentando. Até quando eu amo, eu preciso do amor que me ama primeiro. Então, quando eu faço um esforço para fortalecer a minha vontade, eu já estou no influxo da graça. Já estou movido pela graça. Isso é tão radical para Santo Agostinho que ele dizia que até para eu me arrepender de um erro,
eu já preciso estar visitado pela graça. Então, sempre que eu falo que preciso fortalecer a minha vontade, eu já estou assumindo essa participação de Deus na minha vida. E é por isso que a vida mística, minha gente, ela é a dinâmica de todo dia, de toda hora. Que às vezes a gente quer separar as coisas, né? Acha que rezar é você criar aquele momento para estar com Deus, entra dentro de uma igreja, ou fecha no quarto, vai fazer a sua oração. Tá certo, isso faz parte da vida mística. Mas você não se esqueça que tudo na vida místico é crescimento, é busca de fortalecimento dessa vontade. Para isso que a gente faz jejum, para isso que a gente faz penitência, é para fortalecer a vontade. Porque seria muito mesquinho, né? Você ficar imaginando que Deus fica feliz quando você deixa de comer isso, quando deixa de comer aquilo, só por deixar. Não. Se a gente for pensar assim, esse Deus, ele precisa até de um terapeuta, né? Tá doente da cabeça. Que fica se alegrando com o sofrimento dos outros. Não. Você como pai, você fica feliz quando você vê o seu filho sacrificando-se para verdadeiramente crescer. Você não fica feliz só por vê-lo fazer o sacrifício. Você fica feliz porque sabe que daquele sacrifício vai gerar um fruto. Vai ter um futuro melhor por causa daquele sacrifício. É como quem precisa emagrecer, que faz o sacrifício de não comer aquilo que quer, que às vezes nem é o que precisa, né? Faz o sacrifício de não comer aquele doce, aquele queijo gordo, aquilo que você sabe que vai só lhe prejudicar na sua dieta, porque você tem um futuro mais leve. Tá bom, então eu abro mão de comer tudo que eu quero hoje, vou comer menos, vou comer com mais disciplina, vou comer mais corretamente, vou inserir uma atividade física na minha vida, porque eu sei que daqui a um tempo o meu corpo agradecerá e viverá um resultado muito satisfatório. É assim que Deus fortalece a nossa vontade. Quando a gente pratica o sacrifício, a renúncia, o esforço, sempre auxiliados pela graça de Deus. Volto a dizer, nenhum esforço humano é possível se não está amparado anteriormente por esse amor que nos antecede, por esse Deus que já decidiu antes de nós que Ele quer o nosso melhor. Então, quando eu faço uma leitura, quando eu me coloco na perspectiva de colocar na minha mente uma reflexão que possa me tornar uma pessoa melhor, mais consciente, eu estou ajudando a fortalecer essa vontade. A confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim
e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá, eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca. Essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus. Essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A
sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos delas. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo?
Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. São aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. Quando nós perdemos alguém, por exemplo, não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive este sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos, aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e pergunte-se: será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes pessoas até passageiras, né? E às vezes nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. A gente precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor, eu começo a superar o sofrimento. Então a gente pode sim buscar esta realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que poderia ser muito bem curta. Às vezes nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer. Não é. Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. É isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar, a gente vai poder contar, a gente vai poder dar testemunho, a gente vai poder dar exemplo e o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece, porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter primeiro esta responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo, sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você, porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado para a gente só ficar com o que é bom. O cristianismo, ele está posicionado entre a experiência do Calvário e do sepulcro vazio.
É na experiência de viver o Calvário que nós descobrimos o grande significado da dor. Mas de uma dor que não nos aprisiona, de uma dor que nos faz enxergar um caminho. Há uma possibilidade depois do Calvário. O Calvário não esgota a realidade, ele não termina, ele não é o final de tudo, ele não é a finalização da realidade, mas é apenas um impulso para uma nova realidade, que é justamente o sepulcro vazio. Esta oportunidade que nós temos, que Deus nos entrega, uma mística que pode acompanhar a nossa vida, que pode acompanhar a nossa experiência humana, de fazer da dor um significado para a gente descobrir algo a mais. Ou até mesmo descobrir nela um impulso para a gente ir mais distante. A gente sabe na própria experiência prática, minha gente, o quanto que é importante a gente descobrir o valor da dor. Senão ela fica infértil, ela não nos leva a absolutamente nada. Mas quando nós descobrimos na experiência do Calvário o impulso para o sepulcro vazio, então nós vamos descobrir, nós vamos mergulhar no mistério da mística cristã, que é sempre a mística das novas possibilidades. Esta música que a gente cantou nos lembra a infância, não é verdade? É justamente o momento da vida em que a gente aprende a lidar com todos os limites. A infância é o preparo de uma vida adulta. E eu me recordo que todas as vezes que dentro da escola eu esbarrava nos limites de não saber, de não poder, todas as vezes que eu esbarrava nas minhas impossibilidades, a minha primeira tentação era ficar parado nelas. O não saber é um estado quase que de desespero, né? Você tem medo. O fato de não saber coloca dentro de nós uma experiência de medo, coloca-nos na perspectiva do medo. Mas o não saber é apenas uma passagem. Chegar ao conhecimento, chegar à luminosidade daquilo que a gente não conhecia, acender a luz. Já parou para pensar que todos os dias nós precisamos viver Páscoa? Porque o tempo todo nós estamos em deslocamentos. A vida, a dinâmica da vida é estarmos em constantes experiências de êxodo. É a gente fazer a passagem quando a gente descobre, pela própria experiência que vivemos, que nós precisamos superar, que nós precisamos estabelecer uma ponte para a gente chegar do outro lado. É muito triste a gente morrer, a gente chegar a um momento da nossa vida em que a gente descobriu que a gente não passou, que a gente não foi além. Isso é muito difícil, por exemplo, as pessoas que num determinado momento fazem análise da própria vida e descobrem que não soube viver os êxodos, que preferiu viver no Egito, na escravidão, que preferiu por uma comodidade, né? Ficou preso no Egito. Não quis ir adiante, não quis ir buscar a terra prometida. Eu tenho medo, sabe, gente, que a gente morra sem ter descoberto quem a gente era. Tenho medo que a gente morra sem ter experimentado o que a gente verdadeiramente é. Por causa da própria experiência, muitas vezes de comodidade, nós estamos quietos num lugar, não queremos ser incomodados, não queremos ir adiante. Preferimos a experiência da escravidão. Porque você sabe que para o povo israelense foi difícil sair da escravidão, porque eles já estavam acostumados com ela. É por isso que a gente tem aquela expressão, chorar as cebolas do Egito, né? É porque o povo reclamou com Moisés, olha, nós lá, enquanto nós estávamos no deserto, enquanto nós estávamos lá no Egito, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos a escravidão que nos acomodou, que nos dava aquilo que a gente precisava. Mas Moisés era um homem de visão. E Moisés estava guiado pelo desejo de Deus, e ele sabia muito bem que a escravidão não era o destino final do povo. Não era possível se acostumar com cebolas e viver achando que essa é a melhor comida do mundo. É preciso fazer a passagem. E Deus age na capacidade de sonhar de Moisés. Moisés é um homem sonhador, é um profeta, é um homem que está cheio de poesia, é um homem que está imbuído pelo valor simbólico da vida. E Deus entra naquele coração. Aliás, eu tenho uma compreensão de que quanto mais simbólico a gente é, maior é a capacidade que Deus tem de agir em nós.
quanto mais a poesia vem impregnar a nossa vida. E quando eu falo de poesia, minha gente, eu digo toda essa dimensão bonita da vida. Quando isso toma conta de nós, parece que Deus tem mais chances na nossa história. Tanto é que a gente anda atrás dos simbólicos, a gente corre atrás dos simbólicos. Olha o Monsenhor Jonas Abib, o quanto que esse homem conseguiu ser simbólico ao longo da vida dele. Ele foi o condutor de muitos êxodos para muita gente. Pela capacidade que ele teve de ser profeta, de agir no mundo a partir da força de uma palavra profética, ele teve condições de guiar muitas pessoas pelos êxodos, fazer a passagem. As pessoas religiosas, a força da religião no mundo tem que ser justamente para nos ajudar a viver a transposição do lugar, passar a viver o deslocamento. Todos nós estamos em constantes deslocamentos. E eu não estou falando de deslocamento geográfico, não. É aqui dentro que os êxodos e as Páscoas precisam acontecer. Quando a gente descobre que a força de uma palavra nos desinstala e a gente sabe, pela consciência que a gente toma naquele momento, é tempo de mudar, é tempo de avançar, é tempo de ser promovido. Lá no seu trabalho, é claro que você gosta de ser promovido. O que é ser promovido? Sair de um lugar e ir para um outro melhor. Receber a promoção é receber a oportunidade de avançar. Ninguém gosta de ficar parado. Ninguém gosta de ficar do mesmo jeito a vida inteira. A gente precisa avançar. A vida cristã é um processo que nos melhora. Então hoje, reconhecendo o lugar da minha escravidão, descobrindo as cebolas das quais eu me alimento, eu então descubro que eu posso ir para um lugar melhor, pela força do Deus que me move. Eu me reconheço merecedor de fazer essa travessia. Então eu me encorajo para essa travessia, porque ela não é fácil. Fazer essa experiência de deslocamento não é fácil. Você sabe, você sente na carne o quanto dói mudar. Sair de uma realidade cômoda e ir para uma outra. O processo, a transição é sempre doloroso para todos nós. É um processo doloroso. Mas nós não podemos nos fixar nessa dor. A gente não pode fixar os olhos no Calvário. A gente tem que enxergar o sepulcro que já está aberto. É quando a gente descobre que essa transposição será favorável à nossa humanidade. Vai nos ajudar a sermos boas pessoas, a sermos pessoas melhores. Eu tenho que me sentir mobilizado. Eu tenho que sentir que o meu coração ficou mobilizado, tocado para essa passagem. E aí você descobre qual é a passagem que hoje você precisa realizar. Qual é o lugar de onde você precisa sair e até onde você precisa chegar. Não espere passar muito tempo mais. Aproveite a oportunidade. Coloque os seus pés na água e vá adiante. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.